De pertencimento de uma pessoa à comunidade ou a um país, né? E exatamente a consequência do pertencimento são os direitos e os deveres que nós temos. Direitos e deveres esses que são civis, políticos, sociais e que são assegurados ao cidadão ou à cidadã pela Constituição Federal. No nosso caso, a República Federativa do Brasil, que veio a ser promulgada em 88, é a que está vigente até os dias atuais, ela vai dizer no seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e também do Distrito Federal e constitui então um Estado democrático de direito. E por exatamente constituir nesse Estado democrático de direito é que nós vamos ter os fundamentos que correspondem então a esse Estado democrático de direito. No inciso 1º nós vamos ter a soberania. No inciso 2º, é exatamente a cidadania. O inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. No inciso 4º, os valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa. E o inciso 5º vai falar do pluripartidarismo político, né? Então, de acordo com o artigo 5º aí da nossa Constituição, nós vamos ter os atos necessários para o exercício dessa cidadania. E os atos que são necessários para a gente exercer a cidadania são todos eles gratuitos, né? O inciso 5º garante isso a todos nós. Então, na lei número 9265 de 1996, ela vai listar então quais são esses atos que nos ajudam a ter uma melhor ideia do que vem a ser a cidadania segundo essa legislação brasileira, né? Então, no artigo 1º dessa lei, vai dizer que são gratuitos os atos necessários para o exercício da cidadania. E dentre esses atos, nós vamos ter aqui aqueles atos que nos capacitam para sermos cidadãos, ao exercício da soberania popular, a que se refere o artigo 14 da nossa Constituição, que vai versar sobre direitos políticos, né? O artigo 14 da nossa Constituição. Aqueles referentes ao alistamento militar. Então, nós não precisamos pagar para fazer o alistamento eleitoral, o alistamento militar, melhor dizendo. Os pedidos de informação ao poder público, nos âmbitos, então, da instrução de defesa, ou mesmo para que a gente possa apresentar, no caso de aprovado num concurso público, que a gente possa apresentar essas certidões aos órgãos, e essas certidões, os documentos necessários de origem pública, todos eles serão naturalmente gratuitos para que a gente possa ter acesso a cada um deles, né? Além do mais, as ações, as impugnações ao mandato eletivo, ao abuso do poder econômico, a corrupção por fraude. Então, se a gente precisar impugnar o mandato de alguém, impugnar a eleição de alguém, porque usou do abuso do poder econômico ou porque cometeu fraude na eleição, nós podemos fazer isso sem pagar custa nenhuma, né? Os requerimentos, as petições que visam as garantias individuais, as garantias constitucionais de cada um de nós, junto ao interesse público, também são todas elas gratuitas. O registro civil do filho, o registro de óbito, né? Todos eles são também gratuitos. E assim, gente, nós podemos dizer que minimamente dentro desse aspecto da lei que eu estou aqui tratando, 9265 de 96, há uma análise aí dessa perspectiva, né? Como a lei, né, objetiva nesse caso, ela quer garantir os nossos direitos e também garantir alguns direitos dos estrangeiros que estejam residindo no Brasil mesmo, que não tenham, que não possuem a cidadania brasileira, né? Então, nós podemos dizer que efetivamente ser cidadão ou cidadã é ser alvo, né, desses mesmos direitos, dessas mesmas obrigações. A lei vai garantir isso a cada um de nós. E os atos da cidadania, gente, eles sempre visam promover o bem comum. Eles sempre visam fazer com que, através desses atos coletivos, individuais e coletivos, nós possamos ter uma vida digna, nós possamos ter uma vida mais justa, mais igualitária, que atendam propriamente às nossas necessidades, né? Mas de onde que veio o termo cidadania? Ele veio da Roma Antiga, é um termo que foi usado para se referir a um conjunto de direitos do cidadão daquela época, né? Entre esses direitos
estava exatamente o de permanecer dentro das cidades, o de transitar, o de participar de algumas escolhas políticas dentro dessas cidades. Na Grécia Antiga também tinha a ver com a organização do poder. Essa organização do poder era completamente diferente dessa que a gente tem hoje. Lá na Grécia Antiga, apenas uma nata de 3% da população é que participava ativamente das escolhas, né? A aristocracia, homens que não fossem estrangeiros, escravos, servos, a mulher não podia participar e os homens estrangeiros também não podiam participar do processo democrático, né? Esse processo, então, ele era descentralizado, formando as famosas cidades-estados, e com elas, as duas principais, Atenas e Esparta, que são os modelos políticos administrativos que nós vamos usar para depois a formação e a evolução desses direitos de cidadania, passando aí pelo período do contratualismo, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Nós vamos ver a questão das autogovernanças, né, para responder ao poder central, daquele que estivesse, né, no poder. Então, tudo isso dentro da democracia ateniense no século V a.C., era um processo que serviu como modelo para a gente entender como que se deveria organizar o poder político, né, as formas de governo, exatamente para bem administrar em favor do povo, do coletivo, né? Então, todas as vezes que a gente vê governantes usar do autoritarismo ou usar do Estado para proteger filhos, proteger grupos, a lei que é dura, né, com o seu inimigo ou com o seu desafeto, mas ela é totalmente leniente com os seus amigos e parentes, opa, isso é um desvio, né, do poder político, é um desvio grave das organizações políticas que vão conflitar plenamente com aquilo que vem a ser a cidadania. A cidadania não prevê essas diferenças, né? A cidadania não prevê que a gente tenha tratamentos desiguais, de maneira nenhuma. A cidadania quer garantir que a gente assuma uma representação, mas também o papel individual e coletivo, de modo a atender as pessoas com o mais próximo à lisura possível. Que ninguém fique desigual, que ninguém fique à margem, exatamente por não ter nome de família ou condição econômica, né? É exatamente essa uma das grandes preocupações que nós vamos ter dentro da evolução, né, da cidadania, passando aqui agora pelo conceito da sociologia. A sociologia vai dizer que a cidadania está sempre numa ótica da mudança social, né? É um expediente comum entre todos os autores, né, e atores sociais que compõem uma sociedade, no sentido de fazer medidas iguais ou medidas que se completam umas às outras para melhorar o nosso país, para melhorar a nossa cidade, né? Para fazer com que essa cidade e as suas transformações possam efetivamente melhorar a condição de vida de todos nós, proteger o meio ambiente, o acesso aos bens, aos direitos, sobretudo aos direitos sociais aqui no nosso país, né, ligado ao artigo 6º da Constituição Federal de 88, né? Então é importante a gente lembrar, né, que essa cidadania, ela tem ali uma consciência sobre os direitos e deveres. É importante que todos nós, cidadãos e cidadãs, saibamos quais são os nossos direitos e também os nossos deveres, né? É importante que para exercer esses direitos e deveres, a gente entende que as nossas escolhas vão impactar a coletividade. Então, até a nossa escolha política, aquele que a gente escolhe que venha ganhar, por exemplo, a presidência da República, nós estamos sabendo que a nossa escolha pode prejudicar tantas outras pessoas, de acordo com o viés de governo que esse político que foi eleito vai tomar o poder. Então, se é um governo mais de extrema direita, ele vai, né, cometer alguns atos que vão violar direitos humanos, não vai se importar com minorias, vai agravar no sentido de vigilância, usar o Estado como fiscalizador das liberdades, como aquele que vai ficar controlando e fazendo dossiês, né, das pessoas para controlar as escolhas. E é exatamente nesse sentido, né, que nós vamos ver aí como, né, propriamente que o Estado pode ser benevolente, pode ser bom, pode ser justo, mas ele também pode trazer para nós aí algumas séries de fatores que vão desviar o seu papel e, consequentemente, aquilo que se espera desse Estado, né, gente? Quando a gente entra, então, na parte da cidadania, nos direitos e deveres, é importante que nós retomemos aí a nossa legislação, né?
Nós temos que fazer essa distinção naquilo que é direito, naquilo que é dever legal, que todos têm que fazer. Então, nós temos aí o dever legal de fazer algo, né? E com isso saber que nós estamos nos responsabilizando em relação às consequências à coletividade, aqueles que dividem conosco o mesmo espaço, né? Enquanto que o direito é algo, né, para ser usufruído. E o cidadão não deve abrir a mão dele, né? O dever é uma obrigação. Embora haja casos aí em que essas obrigações possam ser dispensadas, mas nós vamos entender, né, que todos aqueles direitos são acessíveis a todos nós e deve ser válido a cada um de nós. E nós devemos, normalmente, cobrar a execução deles, a vivência deles, né, dentro da nossa vida e em continuidade a garantia desses nossos direitos. Então, dentro dos direitos, nós vamos ter saúde, segurança, educação, moradia, trabalho, lazer, a previdência social, que vai reunir aí as aposentadorias, né? A alimentação, transporte, a proteção à maternidade, à infância, ao adolescente e ao idoso, a proteção às pessoas com deficiência, né? A ideia de que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém deve ser submetido a tortura, a tratamento cruel, desumano, degradante. A manifestação do pensamento ser livre, a garantia da gente poder manifestar nas ruas, manifestar em redes sociais, mas é vedado o anonimato. Quer dizer, se é livre a nossa manifestação, não precisamos da gente cobrir o rosto ou de usar de um pseudônimo para poder fazer manifestações, já que isso é garantido pela nossa lei, né? A manifestação, então, do pensamento é livre, a liberdade de consciência, de crença, de culto, também é garantida na forma da lei, né? E como deveres, nós temos o dever de votar, né, para escolher os governantes, já que nós vivemos uma democracia representativa, o de cumprir as leis, de respeitar os direitos das outras pessoas, de educar, proteger os semelhantes e também os nossos filhos, os nossos idosos, né? Proteger a natureza, nós estamos vendo o Pantanal em chama, a Amazônia em chama, a madeira sendo cortada e mandada para fora, e o governo totalmente leniente a essa situação, governo que cortou, né, a vigilância e a fiscalização no Pantanal, na Amazônia, que está permitindo, através de portarias e de decretos, entrar nas restingas, em áreas de proteção ambiental para poder abrir hotéis, turismo, negligenciando a proteção ambiental, que está trazendo risco e vários cortes de recursos aqui no Brasil, porque muitas empresas cortaram os recursos exatamente porque o Brasil não está cumprindo com o seu dever de proteger o meio ambiente, né? Proteger também o patrimônio público, o patrimônio histórico e cultural, colaborar com as autoridades em todos os sentidos, que seja na educação, na segurança, na proteção, né, na prestação de socorro nas pessoas junto ao trânsito, ou mesmo de pessoas em condições de hipossuficiência na rua e tal. É nosso dever ali também proteger essas pessoas, né? Há uma diferença de nacionalidade e cidadania. A nacionalidade é aquilo que me coloca como participante de um país. Então, a minha nacionalidade é brasileira, né? A partir do momento que eu tenho uma nacionalidade brasileira, eu vou ter os pré-requisitos para vivenciar a cidadania desse país, do qual eu tenho a cidadania. Mas quando eu estiver fora do meu país, é natural que lá também eu vou ter princípios mínimos que são universais, estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai garantir o meu tratamento mínimo, o respeito mínimo a cada um de nós, mesmo quando nós estamos fora do nosso país, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um forte documento para proteger e garantir a cidadania quando a gente está fora do nosso país. Quem dirá, então, aqui, né, gente? Aqui que se negligencia tanto, que negligencia tanto a política de direitos humanos, que se fala tanto em cortar direitos, né? Fala tanto que direitos humanos é proteger bandido, exatamente para que você não se preocupe com eles, exatamente para que ninguém busque os seus direitos humanos, né? Que passa pela educação, saúde, moradia, exame, né? Segurança. Mas quando o poder público ou fake news, grupos, né, mal intencionados que utilizam da má fé, utiliza o discurso de que proteger ou garantir direitos humanos é garantir direito de bandido, ninguém está preocupado com eles, vão começar a colocar esses direitos cada vez mais distantes de nós. E é exatamente aí que a gente fica totalmente sem a proteção desses direitos, e aqueles que deveriam nos proteger são aqueles que às vezes usam desses direitos
para tirar os nossos direitos, como nós vimos a perda de direitos trabalhistas, a reforma da Previdência, a reforma política administrativa que está vindo, né, direitos e leis, né, trabalhistas de terceirização que foram alteradas, a uberização, né, das relações de trabalho. Tudo isso nós estamos vendo exatamente porque as pessoas se preocupam pouco com os direitos humanos, conhecem pouco dos seus direitos humanos e não cobra das autoridades exatamente a garantia, a vivência plena desses direitos. Se isso acontecesse, gente, vocês podem ter certeza que nós teríamos uma vida muito melhor, muito mais garantida, muito mais plena de respeito, de igualdade e plena de amor, né, que é o que está nos faltando. Então, entre os exemplos de cidadania, nós podemos colocar o voto, né, o direito de votar, há também o de ser candidato, os mutirões de limpeza, para que a gente possa, por exemplo, combater a dengue limpando os copinhos plásticos, os lixos e tal, as campanhas para socorrer vítimas, pessoas que foram vítimas aí no trânsito de acidentes, né, automobilísticos, as campanhas para cuidar das pessoas que infelizmente estão passando fome. Hoje nós temos cerca de 25 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Logo o Brasil tinha saído do mapa da fome, né, em 2012, agora volta, né, para a fome novamente, infelizmente, né? O direito de usar do sistema público de saúde, de ser vacinado, de passar por todos os processos, né, que vão garantir uma saúde, o acesso, por exemplo, a pré-natal, por exemplo, às vacinas, aos exames do pezinho. Tudo isso compõe a utilização do sistema público de saúde e como que esses direitos são importantes para a vivência da nossa cidadania, né? Então, nós podemos dizer que um ato de cidadania importante também é exatamente a recolher o lixo, separar o lixo, disponibilizar esse lixo em condições para que possam ser, por exemplo, reciclados, né? A livre e espontânea vontade, a gente doar parte do nosso tempo para promover o bem, a dignidade, as campanhas ambientais, promovendo também o direito ao ser humano que está na rua, cuidar dos mendigos, proteger as pessoas que infelizmente caíram no mundo da droga, que são usuários de droga e precisam do nosso cuidado, né? Então, ou seja, gente, a cidadania, ela não comunga com a ideia de violar direitos. O que não é cidadania? Passar fome, ficar fora da escola, índices altos de analfabetismo, negligenciar os índios, os quilombolas, permitir que essas pessoas ficam à margem da sociedade morrendo de Covid, como aconteceu aqui agora no Brasil, né? Está acontecendo. Permitir que uma multidão de pessoas percam suas casas, moram na rua e estão aí passando fome, né? Permitir que as pessoas violentem crianças, moradores dos bairros periféricos, que a polícia utilize do abuso de autoridade, né? Tudo isso não é cidadania, né? Quando a gente não vê os nossos direitos respeitados, quando a gente vê a negligência porque a pessoa é negra, ou porque é pobre, ou porque é mulher, olha o número de feminicídio que nós temos hoje no Brasil, né? Isso não é cidadania, tá, gente? Então é importante a gente lembrar que a cidadania respeita os nossos direitos, respeita os direitos dos demais, é uma sociedade que não vai permitir discriminação, preconceito, intolerância, violência, e é exatamente grande parte do que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, boa parte de nós precisamos acordar e lutar pela nossa plena cidadania. É isso que nós precisamos cobrar. Menos armamento, menos ideia de investir em arma, a ideia de ser intolerante, de revidar com violência, de tudo responder com violência, com intolerância, né, com brutalidade, e começar a cultivar a cultura da paz, começar a investir em educação, cuidar uns dos outros como seres recíprocos de amor e seres humanos que nós somos, né? A gente precisa cultivar cada vez mais a ideia da gente alfabetizar as pessoas, diminuir a desigualdade social para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acessível, de oportunidades a todas as pessoas, combater o racismo, combater o preconceito, né? Criar mecanismos para que a gente viabilize uma participação da política de gênero. Tudo isso é cidadania, tudo isso nós precisamos cobrar, vivenciar e nos comprometer para que isso possa de fato acontecer, né, gente? Então, é importante a gente lembrar que as pessoas, as mulheres, os idosos, as crianças, as pessoas que têm deficiência, precisam ser alvo principal dessa cidadania, né?
Nós precisamos lembrar que a vida não pode ser violada, que nós vivemos no Brasil com princípios de inviolabilidade da vida, inviolabilidade da liberdade, inviolabilidade da igualdade, inviolabilidade da segurança e da propriedade, né? Que homens e mulheres são iguais perante a lei, precisam ser respeitadas, que não podemos coadunar com a ideia da tortura, com a ideia dos maus tratos, com a ideia do cárcere privado, com a ideia de um negro morrer espancado, né, no estacionamento de um grande rede de supermercado multinacional, como aconteceu aqui no Brasil. Então nós precisamos de lutar pelo direito à educação das crianças, né? Nenhum direito, gente, é absoluto, mas nós precisamos vivenciar esses direitos a cada dia e fazer com que eles sejam atingíveis, né? Ampliados a um número maior de pessoas. É exatamente esse a grande questão da cidadania, uma das grandes questões do exercício da cidadania, que é importante a cada brasileiro, que deve ser claro a cada um de nós, ampliar a perspectiva de acesso a esses direitos e também a dignidade, né? Criar uma mentalidade de cultivo e proteção da dignidade, dos direitos humanos e, portanto, da própria cidadania, né? E fazer com que isso, gente, seja propriamente enxergado de uma maneira ampla, igual e extensiva a todos nós no nosso país. É exatamente esses os principais conceitos da cidadania, é exatamente com eles que eu termino esse vídeo, pedindo e conclamando a todos nós que conheçamos mais os nossos direitos, lutemos mais por esses direitos e, sobretudo, por aqueles que têm uma voz diminuída e uma oportunidade cada vez mais distante de chegar a acesso a direitos como nós estamos vivendo hoje no país. Isso é consciência crítica, isso é amor ao próximo, isso é a cidadania plena, isso é o mínimo que se espera de todo ser humano e que cuide uns dos outros, tá bom? Um grande beijo, muito agradecido pela presença, até a próxima, tá? Até o próximo vídeo.